Estamos aqui novamente para a continuação, dos nossos itens sobre saúde. Como eu tenho falado todas as vezes, e eu estou tirando aqui do livro que eu editei, que eu escrevi, sobre tratamentos naturais. O nome do livro é Saúde, Orientações sobre Saúde e Receitas que Deram Certo. Durante toda a minha vida de trabalho como fitoterapeuta, as receitas que funcionaram, que as pessoas se sentiram bem, eu fui anotando, para não esquecer como que eu fiz. E, no fim, acabei escrevendo esse livro. E eu espero que vocês estejam gostando do assunto. São detalhes simples, não envolvem despesa, não tem efeito colateral, não interfere em tratamento nenhum, mas é de grande ajuda. Hoje, um bocado de gente não tem recursos para ir no médico, não tem nada. São poucos os que podem pagar um plano de saúde de hospitais bons. A maioria não tem recurso, Eu mesmo já precisei ir no hospital, não tinha dinheiro para consulta, não atenderam. Eu tinha levado meu filho para ser atendido. Eu não tinha dinheiro para atender. Está certo, eles têm despesa, ia gastar comigo? Nada. Então, esses detalhes ajudam. Eu sempre gostei de detalhes na vida. São os detalhes que faz a gente edificar as coisas ou prejudicar tudo, Bom, eu estou citando perguntas que nos fazem, que me fazem, e, ao mesmo tempo, eu estou tirando do livro que eu escrevi, tem 212 receitas lá, orientações. Me pergunto muito sobre esporão dos carcâneos, Eu até já falei num dos vídeos que eu já tive isso daí. É um problema sério, é dolorido, é difícil de andar, mas eles até sugeriram uma cirurgia, mas eu não fiz. Eu usei o cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio vende em qualquer farmácia. No vidro está lá PA, ou é um saquinho plástico assim. Normalmente é 33 gramas que eles colocam lá dentro. Às vezes, eles pedem para pôr aquelas 33 gramas. Eu tenho visto que muita gente faz isso. Põe num litro de água, põe na geladeira e todo dia bebe uma xícara. Mas eu observo que isso daí não funciona. Eu mesmo não bebo assim o cloreto. De vez em quando eu uso o cloreto, tiro aí uns dias e uso todos os dias. Eu uso uma colher de chá, põe num dedinho de água na xícara, mexe, ele dissolve. Aí a gente bebe. É ruinzinho, É um sal, mas a gente bebe água em seguida. E o resultado era uma sexta-feira à noite e ligaram em casa. Aí eu atendi, Era uma mulher, uma senhora, uma pessoa, Me falou que estava com problema na coluna, que não podia ficar sentado, uma dificuldade. Eu falei, olha, para a coluna, o que eu recomendo é o uso do cloreto de magnésio. Eu falei, então não tem esperança para mim, porque eu já estou usando há um tempo e não funciona. Eu falei, mas como a senhora está usando? Ela falou, eu ponho num litro de água e vou beber. Eu falei, não, faz diferente. Mistura na hora. Na hora. A senhora põe uma colher de chá num dedinho de água, mexe, ele dissolve, aí a senhora bebe, e em seguida bebe um pouco de água pura para tirar o gosto da boca, Assim vai ser diferente. Isso era uma sexta-feira. E ela falou, pois eu vou fazer isso. Aí eu falei para ela, olha, no domingo eu vou estar aí na região norte da cidade de São Paulo, eu vou fazer uma palestra às 3 horas da tarde. A senhora mora longe? Falou, não, eu moro para esses lados. Falei, vai lá ver. Aí falei para ela onde eu estaria, E, bom, chegou às 3 da tarde, eu fiz a palestra até às 5h30. Às 5h30 tem uma outra programação e eu terminei, eu ia saindo. Aí, no meio daquele povo que estava ouvindo, uma senhora ergueu o braço e falou, senhor José, pois não, eu sou aquela mulher que ligou na sexta-feira.
te falei da coluna que estava dolorida, e eu trabalho com advocacia, não posso ficar sentado estudando projetos, né, os itens lá de um processo, e tanta coisa que envolve esse trabalho. E eu tomei do jeito que o senhor falou. E hoje eu estou aqui sentada já há 2 horas e meia, né, que começou às 3, foi até 5h30, e não doeu as costas. Bom, eu agradeci ela ter falado isso, fui embora. Depois de uns meses, eu estava numa outra igreja lá perto. Quando eu estou subindo a escada, está ela lá. Ela e uma senhora, era a mãe dela. Eu falei, puxa, a senhora aqui. Ela falou, não perdi mais os programas. Eu fiquei, bom, um detalhe, Deus me ajudou, e então eu estou feliz. E eu também fiquei feliz, né? Muita gente tem problema com a falta de apetite. Pode ser um adulto, uma criança, principalmente, né? Para a falta de apetite, uma coisa boa que tem é o suco de agrião. Nossa, o suco de agrião é ruim para beber, né? Aquilo lá tem muito iodo, essas coisas, né? Então, o agrião, a gente tira o suco, ele é verde, aí a gente põe melado de cana, e um pouco antes da refeição, a gente bebe um pouquinho daquilo lá, 2, 3 colheres de sopa, né? Põe na xícara e bebe. Gente, isso daí estimula o apetite. Apesar que com essa crise que a gente está passando, não é bom comer muito, não, né? E outro detalhe para a falta de apetite, que é muito bom, é o chá de alfafa. Alfafa, né? Comida de cavalo, aquele capim, é um dos vegetais mais completos. A alfafa, ela estimula o apetite, ela tira a inapetência da pessoa. E a alfafa não é tão ruim como o agrião, né? É até um chá gostoso de se usar. Bom, muitas pessoas têm uma dificuldade de memorizar as coisas, falta de memória, principalmente estudantes, né? Quem faz um vestibular, quem já é formado, às vezes a pessoa faz um curso de direito, na hora de prestar o exame na UAB, ele não consegue o que ele quer, que é o número para ele poder exercer a profissão dele. Então, nesse caso de memória, eu tive um problema em casa com uma filha, né, que ela não ia bem na escola, sempre com problemas. Aí eu fui ver o que eu podia fazer, que eu via que ela estudava, mas não ajudava. Aí foi a primeira vez que eu li sobre lecetina de soja granulada. Aí eu comecei a usar a lecetina com ela, e eu notei que foi ótimo. Ela terminou aquele curso que ela estava fazendo, fez uma faculdade, depois fez outra pós-graduação e não parou mais. Viu? Então, lecitina de soja, se vocês têm um filho que não vai bem na escola, ele não grava as matérias, ou é um jovem já num curso superior, isso aí ajuda muito. Pode ser alguém que seja um pastor, um pregador, um palestrante, ele tem que ter uma boa memória para falar, né? E essa listina ajuda muito. Ela tem várias funções, até eu vou falar outros problemas de saúde, que ela é bem aplicada na vida da pessoa. 1 colher de sopa antes de cada refeição. Em poucos dias dá para ver o resultado. Muito bom mesmo. Bom, um outro caso que sempre nos procuram, não falam nas palestras, ou eles ligam, né, pelo Zap, é a questão das fístulas que aparecem em várias partes do corpo. Fístula seria como uma válvula de escape de algum processo infeccioso, né? Fica uma bolinha e lá fica saindo pus, né? Pus, continuamente. Nesse caso, eu sempre recomendo o uso de 1 colher de mel, umas 3 ou 4 gotas de óleo de copaíba. Óleo de copaíba a gente acha em qualquer loja, né? Produtos naturais. Inclusive o óleo de copaíba a gente vai passar na pele quando tem ferimentos, feridas. Nossa, esse óleo é um antibiótico que as árvores produzem, né? Uma árvore, a árvore de copaíba, que eles extraem o óleo. Então eu pego 1 colher de mel, pingo lá 3 ou 4 gotas do óleo da copaíba
Aí me bebo. E eu devo fazer isso 3 ou 4 vezes ao dia. E, normalmente, com poucos dias, essas fístulas elas param de soltar aquele pus e conserta tudo. É um alívio, né, a pessoa não ter esse problema. Um outro problema que eu encontro bastante, mas bastante mesmo, as pessoas ligam, às vezes ao vivo, nas palestras, eles nos perguntam, é sobre a fibromialgia. Atinge a pessoa já numa certa idade, às vezes até mais jovem, né? Mas são dores, atinge todos os nervos que cruzam o nosso corpo, né? O tórax, tudo. É difícil conviver com a fibromialgia por causa das dores que provoca. E a gente com dores não dá para produzir o que deve produzir bem, né? É terrível as dores. No caso da fibromialgia, eu sempre tenho falado aqui daquele alho com álcool. A gente pega 100 ml de álcool de cereais e a gente põe uma cabeça de alho. Eu tiro a pele de cada dente de alho. Às vezes eu amasso no espremedor ou às vezes eu passo no processador, né? Pica ele bem pequeno. Aí a gente põe nesse álcool. Após alguns dias, sempre uso um vidro marrom para pôr esse álcool. Após alguns dias, a gente vai começar o tratamento, né? Esse líquido do álcool com alho, eu pingo 30 gotas e meia xícara de água. E a gente bebe 3 vezes ao dia. E, além disso, como é um problema de nervos, né, muscular, a gente usa também o levedo de cerveja. O levedo a gente recomenda 5 comprimidos antes de cada refeição. O levedo ele age no sistema muscular, né? O levedo tira cãibra, dores musculares. Normalmente, uma criança, depois dos 10, 11 anos, ela começa a reclamar de dor nas pernas. Eu tive um filho que doía a barriga dele, o estômago. E eles dizem que é a dor do crescimento, mas, na verdade, é a falta do complexo B na alimentação. Não é todo mundo que gosta de arroz integral, né? Pão integral, trigo integral, esses alimentos naturais. Hoje o pessoal consome muitos produtos beneficiados, né? Então, a falta do complexo B gera essas dores. E aí a gente usa 5 comprimidos de levedo antes do café, do almoço e da janta. E esse alho com álcool, esse líquido, 30 gotas e meia xícara de água, 3 vezes ao dia. Igual, às vezes, a gente tem uma criança que ela é hiperativa, né? A criança não para, é sapeca, né? Não dá sossego. Na escola, a professora reclama. E, bom, é comum acontecer isso. Dá levedo para essa criança. Levedo de cerveja, gente. Eu recomendo, eu uso com os meus filhos. Estamos usando agora os netos e também com a bisneta, né? Meus netos já são grandes. Tem a bisneta, está usando o levedo. Ele não deve ficar fora da nossa refeição, da nossa dieta diária, né? O levedo é muito bom, viu, gente? Ele é um depurativo do sangue, né? Quem tem espinhas e cravos, nossa, a pele enche de espinhas e cravos, e é difícil combater isso. A gente, em jejum, bebe 5 comprimidos de levedo com 1 copo de suco de laranja. Isso é um excelente depurativo do sangue. Aí vai eliminar espinhas e cravos, que isso são todas impurezas do sangue, né? Bom, então nós comentamos sobre a fibromialgia. Eu tenho visto que entre 10 a 12 dias, tomando esse alho com álcool, 3 vezes ao dia, 30 gotas, né? Meia xícara de água, 3 vezes ao dia. E o levedo de cerveja, 5 comprimidos antes de cada refeição, de 10 a 12 dias, as dores vão diminuindo, cessando, até que acaba o problema de vez, né? Outra coisa que sempre nos perguntam, não de público, mas é pelo Zap, né, individual, ou quando a gente está atendendo individualmente, onde eu faço as palestras.
Normalmente, onde eu faço as palestras, à noite a gente faz a palestra para todo mundo. E durante o dia, a gente atende as pessoas mais individualmente. Porque tem pessoas que têm vergonha de ficar expondo, oi, eu tenho isso na frente de todo mundo, né? Não é agradável. Então, eles preferem falar sozinho. Eu peço para eles, escreva num papel o problema que tem, não precisa pôr o nome. Aí, lá da frente, a gente comenta aquelas perguntas que foram feitas, né? Mas uma pergunta que fazem individualmente é sobre a frigidez feminina. Hoje, na televisão, está sempre vendendo remédio para o homem, para a mulher, tanta coisa, mas os problemas não desaparecem. Eu tenho notado, no caso da mulher, quando ela tem esse problema do libido, deve usar o chá da folha da laranja. Folha de laranja. A gente ferve o chá, deixa esfriar e bebe um pouquinho durante o dia, tardezinha para a noite. Olha, em poucos dias resolve esse problema, que é o drama de muitas mulheres hoje. Muito mais do que a gente imagina, né? E ela sofre, o esposo vai sofrer, no fim envolve toda a família com esse problema, né? E o sexo não é pecado, a sexualidade é uma coisa que Deus pôs na gente, o homem e a mulher, não é pecado. Pecado é essa bandalheira que está hoje, né? Filmes e nas revistas, na televisão e tanta coisa. Aí é desagradável mesmo. Mas o sexo, o marido e a mulher no lar formando uma família é uma bênção de Deus. Viu? Outra pergunta que eu vejo muita gente sofrendo com isso, inclusive eu já tive isso, é a gastrite. Nossa vida, é dor no estômago. E como é intolerável vocês terem que fazer um trabalho com o estômago doendo. Como é difícil. E a gente não pode esquecer que primeiro vem a azia, depois vem a gastrite, e depois vem a úlcera estomacal, né? E se a gente não acabar com tudo isso, aí vem o câncer no estômago, que é um câncer que mata muita gente, viu? Muita gente morre de câncer no estômago. No caso da gastrite, eu tenho usado espinheira santa, a gente ferve com camomila. É a única vez que eu misturo dois chás. Eu não costumo misturar um chá com o outro. Mas nesse caso da gastrite, eu ponho 1 litro de água a ferver. Quando a água está fervendo, eu ponho 1 colher de sopa da espinheira santa e 1 colher de sopa da camomila. E eu ponho a ferver. Quando a água está fervendo, põe essas 2 colheres de sopa. Tampa, deixa esfriar a cor e bebe frio e sem açúcar. Não pode esquecer que quando a gente tem a gastrite, normalmente a pessoa tem o H. pylori no estômago. É essa bactéria que provoca esse distúrbio no nosso organismo. E nada melhor para eliminar o H. pylori do que usar o chá de espinheira santa, né? É um chá que aumenta o sistema imunológico, ele destrói essa bactéria, é o que eu uso nos casos de câncer, herpes, AIDS, né? Nossa, esse chá é uma bênção de Deus para a vida das pessoas. Caseária silvestre. Então, eu bebo o chá de caseária, eu fiz isso comigo, para matar a bactéria. E usava a espinheira santa e a camomila para cicatrizar as mucosas do estômago. A espinheira santa, ela é um cicatrizante e a camomila, ela é um calmante. Ela é um lenitivo, ela calma, né, tudo. Então, juntando os dois, a gente tem um bom resultado nesse processo, sabe? Um outro caso que muitas pessoas não gostam e realmente é desagradável são os gases intestinais, né? Os gases intestinais, eles provocam muitas dificuldades para a pessoa, seja em público ou na casa de alguém. Normalmente, os gases é resultado de fermentação no organismo. Eles não vêm sem causa. Então, observe bem, no caso de
o alimento, na hora da comida, nunca se pode misturar líquidos, né? Não pode. Beber água com a comida, refrigerante, suco, beber leite, seja o que for. Não pode misturar líquido com a comida. Se eu como sem líquido nenhum, o alimento ele é misturado com a saliva, o ácido do estômago, tudo. Ele faz uma boa digestão. Se eu bebo líquido, esses líquidos lavam esses ácidos. E o estômago, primeiro ele tem que filtrar o líquido para depois digerir a parte sólida. Então, um alimento que era para me nutrir, esse alimento ele não digere, ele apodrece, porque ele fica muito tempo parado. E aí vem o mau hálito, vem tantos problemas digestivos, né? Inclusive os gases. Então, não esqueça, a gente não deve misturar líquido com a refeição e não deve misturar frutas com verdura, porque isso daí vai alterar o pH do sangue, né? Se torna ácido, aí ele provoca fermentação, formando gases. E um chá que a gente deve beber, no caso dos gases, que é excelente, é a erva doce. Ferve o chá de erva doce, bebe. Na verdade, é um chá gostoso, né? Erva doce, nossa, faz bem. E ele ajuda a eliminar os gases, porque ele acalma essa fermentação, ele ameniza essa situação. Bom, terminando esta palestra, eu tenho que agradecer pela assistência que vocês nos têm dado, têm tido paciência de nos ouvir falar, e eu peço a Deus que abençoe vocês, viu? Que vocês tenham um lar feliz, com saúde, e que Deus guarde vocês de toda a violência que há nesta terra. E não esqueça, a melhor receita para qualquer tipo de remédio é a oração. Jesus ele falou: "Pedi e dar-se-vos-á". Deus nunca muda assim, ele não, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, ele diz na Bíblia. E ele não muda a forma de nos tratar. Eu lembro daquele cego Bartimeu, quando ele viu não, né? Ele ouviu uma multidão, ele perguntou: quem é que está passando? Ele falou: é Jesus de Nazaré. Era a chance da vida dele, lá na cidade de Jericó. Ele saiu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho. E diz a Bíblia que ainda tentaram falar para ele ficar quieto, mas não, era a chance da vida dele. E as oportunidades, às vezes, é uma só. Ele chegou perto de Jesus. Jesus falou: o que você quer? Falou: eu quero ver. Aí Jesus falou: então veja. E ele passou a ver. Vê só como esse Jesus é maravilhoso, né? Vocês têm algum problema? Procurem a Jesus. Ele nunca vira as costas para nós, né? Vocês estão com uma enfermidade? Peça a Deus. E ele vai indicar um bom médico, ele vai ajudar, ele receitar um remédio que seja bom. Então, tudo sendo feito com as bênçãos de Deus, tudo tem certeza de dar certo. Deus abençoe vocês.